Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos ao Segue o Fio desta sexta-feira, 19 de julho, 10 horas em ponto e a gente já tá no ar. Coisa boa ter a companhia de vocês por aqui. Pena que a gente não tem a companhia do Vini Moura, né? Que é o representante colorado de hoje, mas bota na câmera aberta, por favor. Nós Ele gostaríamos, não chegou ainda, cara. Nós gostaríamos de entrevistar nesse momento o senhor Wagner Martins. E aí, Vaguinha, o que tu achou da entrevista coletiva do Roger? Ai, meu Deus do céu. Concorda? Vaguinho foi bem, gostei da leitura dele. Eu tenho uma ideia que hoje nós teremos um dos programas mais importantes. Olha lá o atrasado. Olha isso, olha que vergonha. Olha que barbaridade, o cara chegou atrasado. Não, tu senta aqui no lugar do Cone. Do Vaguinho. Aqui é o Vaguinha. Aqui é o Vaguinha. Vini Olha Moura. quem chegou, olha quem chegou. Daí agora. Meu amigo amado.
Eu não consegui falar ainda. Ele já me xingou, já me chamou de amado. Exato. Que loucura. A gente teve que abrir o programa de hoje com um cone aqui no teu lugar, Entendi. porque tu te atrasou, né, Vini? Não. Não, é que a gente achou, a gente não tinha uma foto do Vaguinho, a gente achou mais Entendi. parecido. Não, perfeito, entendi. Mas a gente não quer que tu Podia seja botar um aquela cone do na tua Argel também participação lá. hoje aqui, tá? Agora já tá preenchida a Entendi. vaga, né? Isso aqui também pode ser o centroavante do Grêmio, né? Já começasse agredindo porque Tira isso chegou da atrasado, nunca tinha visto, chegou atrasado no programa de televisão. Chegou no Pois programa é, de televisão. pois é. Olha quem tá ali, olha o sorriso. Tu Hoje tem eu noção de quem tá ali? Eu perguntei pra ela e disse assim hoje, algum dia tu não sorriu? Cara, tu já viu? Ela deve assim, o cara fala assim, tive uma fratura exposta, ela. Não seja assim também, né? Não seja assim. Eu tô sorrindo bastante, eu sorrio bastante habitualmente, mas não com coisas sérias, né? Vini Moura, muito bem-vindo ao Segue o Fio pela primeira vez hoje no lugar do Vaguinha. Ah, muito obrigado. Falaram assim, Vini, aceita o convite? Eu, aceito, com certeza. Vou perder a oportunidade de provocar o CCD? Nenhuma chance, né? Nenhuma chance, nenhuma chance. Muito bem, então o Vini Moura chegou com uns minutos de atraso por aqui, mas tá tudo certo, já tiramos o cone, fizemos a substituição. Vini Moura assumiu sua posição. Eu vou explicar para você que tá vindo pela primeira vez e pro Vini Moura, que também tá chegando aqui, é inédito para ele. O programa funciona da seguinte maneira: nós temos 11 assuntos na nossa escalação e temos um fio de 3 minutos de tempo para o debate, para que as coisas se desenrolem dentro desses 3 minutos. Caso precise de algum tempo a mais, euzinha, que sou a árbitra desse programa, que sou a comandante desse programa, eu libero alguns minutinhos a mais. Se passar do tempo, quando não puder, vai ser avermelhado ou amarelado, e o meu apito está bem afiado hoje. Posso dar uma sugestão aqui? Diga. Acho que tu tem que dar um amarelo por ter chegado atrasado. O Vini Moura já vai Não, chegar cara, amarelado seu por juiz, eu tenho argumento, seu juiz. Me Se diz. tu reclamar, Pode tu vai até ser explicar. expulso. Tu Pode não até tem explicar, ideia. mas já tá amarelado. A nossa árbitra, ela é braba. Não. Tu não tem ideia, Vini. Não, eu tava fazendo aquecimento Ah, entendi. de outra coisa nossa, entendeu? De outra coisa Não nossa entendi aqui. nada. Eu não posso explicar, não posso explicar muito também. Não pode explicar muito, é tava no melhor dar uma aquecimento. explicada. Eu tava no vestiário, entendi. né, no nosso CT lá embaixo. Tava no nosso CT lá embaixo. E, entendeu? Pegando outras coisas. Entendi. Tá bom, não precisa me contar. Ficou horroroso, Não mas queremos saber entendi. por aqui. Ficou horroroso, Tá mas bom, entendi. de manhã, 10 da manhã, olha, o Vini tá com os horários meio atrasadinhos aí, né? Mas é o seguinte, vamos mostrar e apresentar a nossa escalação para o Vini e para você que já está com a gente aqui no Segue o Fio, os assuntos que serão debatidos hoje ao longo do nosso programa. Roger finalmente chegou, já foi apresentado, já deu o primeiro treinamento, conversou mais de pertinho com o Grupo Colorado. Grêmio e Vitória, o desafio dos tricolores no fim de semana, a rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Grêmio precisa mais uma vez ir em busca da vitória para sair do Z4. Tem Botafogo e Inter, também o duelo dos colorados de Brasileirão nesse fim de semana. É nada mais, nada menos do que o líder do campeonato no caminho do Internacional. Tem também o Timão no caminho, só que do Grêmio, na Copa do Brasil. Ontem saiu o sorteio e o adversário tricolor vai ser a equipe paulista. Vamos falar um pouquinho dos gastos gremistas, como vai jogar o Inter agora com a chegada do Roger Machado. Tchau, Bustos é o nosso tópico por ali. Será que o Bustos está indo embora? Os rumores da saída do lateral aumentaram nos últimos dias. Ele vai ficar fora do jogo contra o Botafogo. O que está pegando com o Bustos? Tem argentino na mira do Grêmio. Na coluna do Gabardo, lá em GZH, tem o Benedetto, que vem sendo muito elogiado internamente por Renato Portaluppi. O Munari vai desenrolar essa informação para a gente por aqui também. Vitão, na Espanha, será que o Vitão está indo embora para a Espanha? Nosso camisa 10 são os cinco desafios que terá Roger Machado nesse começo de trabalho. Temos a trend do momento, que também tem a ver com o novo técnico do Inter. Será que o Roger vai ser retirado da calçada da fama no Grêmio? Bom, já existe até um movimento nas redes sociais para que isso aconteça. É para tanto, minha gente. E claro que a gente tem sempre o nosso tempo extra por aqui, aqueles segundinhos a mais que os guris vão poder passar suas considerações finais aqui no Segue o Fio. É um timaço hoje por aqui, né? Muita coisa pra gente debater e a gente já começa então deixando o Vini Moura fazer as honras da casa, nos contando um pouquinho aí sobre essa chegada do Roger, o que ele achou. Antes de começar a falar por aqui, vamos rodar aí o Roger Machado falando
sobre ser ídolo no Grêmio e agora estar no Internacional. Eu vivi aqui no estado e eu vivi a rivalidade, né? Mas como jogador eu sempre busquei deixar essa rivalidade dentro do campo, né? Nunca interpretei que fôssemos inimigos, né? Apenas adversários. Vocês sabem que a relação do torcedor é passional, né? O torcedor ele é apaixonado pelo seu time, né? E compreende o jogo. Eu sou apaixonado pelo jogo e compreendo o torcedor. Muito bem, vamos repercutir essa fala do Roger, mas eu quero primeiro ouvir do Vini. O que o Roger já deve implementar de diferente agora comandando a equipe nos treinamentos? Primeira coisa, tá? Eu tô apaixonado. Esquece Moura, meu sobrenome é Machado de agora em diante. Não tenho, eu tô apaixonado. Eu acho que eu tava com saudade de... Tu entendeu o que um técnico teu disse? Eu não seria tão direto Não, assim não, mas- como tá sendo. Porque o último treinador do Inter, ele ficou 1 ano aqui e nenhuma pessoa entendeu o que ele disse. E quem dizia que entendia, não entendia. Não vamos exagerar, né? Não entendia. Não vamos exagerar. Fala a verdade. Não vamos exagerar. Fala a verdade. Não, assim, não dava pra entender em 100% do momento. Acho que vale também um esforço, né? E acho que tem um outro ponto que eu ouvi algumas opiniões que eu concordo, tá, o CCD. Por exemplo, também a gente tem que ter um certo entendimento do espanhol aqui, né? Tipo, acho que... Pois é, né? Acho Está que a 500 quilômetros do Uruguai. Exato, né? acho que tem também esse ponto, mas o Kudê também exagerava em algumas gírias muito locais, assim, da rotina dele. Mas, enfim, Kudê é passado, que eu quero dizer que estou apaixonado por Roger Machado. É um profissional inteligente, dá pra ver que ele evoluiu como profissional Eu também. faço até uma crítica, porque assim, né, jornalismo, o cara é jornalista no Rio Grande do Sul, trabalhando com esporte, com Grêmio Inter, jogando Libertadores toda hora e viajando. O cara não entendeu o espanhol, aí também é duro, né? Também eu tem acho esse que- lado, não, né? não, Não, tinha reclamação que não só um entendia. pouquinho, Peraí, gente, só um peraí. pouquinho, só um Claro pouquinho. que sim. Só um pouquinho. Eu acho que, pô, é um exagero também. Não, Mas a gente via muito colega, muito na imprensa em todos os lugares reclamando do sotaque. Mas enfim, não vamos entrar nisso daí que já passou, é vale passado. Vale entrar, pelo amor de Deus. Nós não vamos, Vai. um argentino, chegar aqui e tu reclamar que o erro é Não, do não tô dizendo que é o torcedor. erro. O Não, torcedor não. Não, Eu o falei que torcedor- jornalista que não entende é Não, não, exagero, o querido. mas É muito pra pegar no o- pé. ele Mas não é- enfim, mas não vambora, é pra passou mim isso. que ele tava falando, muito menos pra ti. Mas ele tava tinha- falando lá pro torcedor do Inter. Tu nunca ouviu ninguém da imprensa dizer que não entendia o que ele falava? Mas não me interessa Não, se... eu tô dizendo se que na imprensa tem que entender, de torcedor gente, é outra coisa. Gente, o treinador de um time do Internacional precisa se comunicar com a torcida do Internacional. Primeira coisa, se um cara sai daqui hoje para treinar na Outro Espanha, ponto. ele obrigatoriamente tem que saber falar a língua. O Bielsa treinou o Leeds, subiu o Leeds e não falava inglês, por exemplo. Gente, Acho que é óbvio que é melhor falar. Mas O assim, Filipão, qual foi o clube que o Filipão, o Filipão treinou o Chelsea sem falar inglês. O que aconteceu com o Filipão? Ele não conseguia se Mas comunicar com os o caras. Bielsa fez o trabalho e funcionou, depende. o assunto aqui é Roger Machado. A gente entrou no Kudê, mas o assunto aqui é Roger Machado. O Claudemir Júnior manda o seguinte: D'Alessandro aprendeu português em 1 ano no Brasil. Vou só abrir esse parênteses aqui. Roger Machado, Vini Moura. O técnico é diferente, né? O técnico se expõe mais dando entrevistas, É verdade, né? é verdade. Mas assim, o Roger, eu tô apaixonado pelo Roger. Eu acho que ele tem a chance agora de fazer história no Internacional. E quando eu digo isso, não tô sendo simplista aqui, dizendo, o Roger ter a oportunidade de fazer história no Inter. Não, eu vejo ele como um técnico que tem bons trabalhos, ainda não é uma afirmação, como vários técnicos na história do futebol brasileiro. Vários técnicos demoraram para ser uma afirmação, tiveram oportunidades em times grandes, não conseguiram aproveitar, foram para times menores, ficaram transitando entre vários clubes, e eu vejo o Roger nesse caminho. O grande ponto é, Kelly, CCD, Munari, que a gente sabe quando um profissional tem boa perspectiva de futuro. Eu acho que é isso que a gente olha quando a gente vê um colega, a gente vê, esse cara aqui tem que amadurecer em tal ponto, mas ele tem muito talento. E eu vejo isso no Roger. Eu vejo que o Roger tem muito talento. O Roger tem muito a entregar, ele é muito inteligente e acho que, olha, a gente está prestes a ver uma junção entre Inter e Roger que vai dar muito certo. Porque o Inter precisa retomar as vitórias e o Roger precisa marcar a carreira dele com vitórias. E acho que essas duas coisas fazem muito sentido junto hoje. Muito bem, o pessoal já está participando aqui com a gente, mandando mensagem no nosso chat. Te inscreve aqui no YouTube de GZH, ativa as notificações e deixa o teu like pra gente estar sempre se conectando aqui no Segue o Fio, diariamente a partir das 10 horas da manhã. Olha só, o Jason Shade, vamos Roger,
manda aí uma vibração positiva, né, para o novo comandante do Internacional. Mas também tem gente que não está muito aí, né, na onda do Roger. O Alexandre Ramos, Roger não inicia 2025 como treinador do Inter. É o comentário do torcedor por aqui. E tem gente já pedindo amarelo para o CCD porque interrompeu o Vini Moura. Já passamos do tempo. A gente vai voltar a falar do Roger Machado nos próximos tópicos aqui do Segue o Fio. Porque sim, o novo comandante já treinou o time, já foi apresentado, já está em conversas com o grupo, com a direção. E já está muito focado agora no Campeonato Brasileiro, desafio contra o líder no fim de semana e mais ali adiante na Copa Sul-Americana. Mas vamos para o nosso próximo tema por aqui, desafio dos tricolores no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Vitória. Edenilson e Kahneman Conseguiram fazer o Vitória virar tricolor. Por quê? Que não é. Mas quem falou tricolor Vitória? Desafio dos tricolores Desafio é do dos Grêmio. tricolores. O desafio dos tricolores é o Vitória. Ah, do tricolor seria, no caso, né? Tu viu o que o Grêmio tá fazendo com os gremistas? Não, mas é verdade, é verdade. Temos é erro na dos frase, temos tricolores. erro na frase, temos Não, erro na temos frase. erros. Os Temos jogadores erro. Os jogadores do Grêmio são os tricolores. jogadores. Não, sim, mas eles são tricolores. O desafio Não, é que dos quando falou tricolores... desafio dos tricolores, achei que era um Não, enfrentamento. Tá bom, agora Quem ele tem que quer ganhar me esse dizer jogo- como que eu digo... como Não, me eu refiro tô- Nós eu ao estamos, time isso é um dos programa no tricolores. Rio Grande do Sul. A gente está preocupado com a vitória Senhora do Grêmio, não com a querida vitória do comandante, Vitória. Senhora Eu sempre sorrio, comandante, ó, não tô sorrindo, não senhora tô achando querida graça. comandante, tá? Fala. Estão tentando te prejudicar. A Chuan que faz esses textos para te Nem foi um prejudicar. texto dele, Eu que estou falei. tentando te ajudar e tu tá me não ajudando. precisa Tu ficar tá me braba atrapalhando E tu comigo. vai tomar um amarelo aqui agora também. Tá se passando já aqui Foi nesse expulso programa. já. Amarelo. O primeiro foi expulso amarelo pro CCD. Por aqui. Tá, então fala o que a gente pode esperar desse jogo contra o Vitória. O jogo contra o Vitória, a gente só espera uma coisa. Vitória. Vitória. Do Vitória. No caso, ela Pode perguntou ter, pra mim. não pode ter outra coisa, cara. Ela perguntou o Grêmio pra é mim. obrigado a ganhar esse jogo. Ela perguntou pra O mim. Grêmio é obrigado a ganhar esse jogo. Se o Grêmio não ganhar esse jogo, Terceira é um vez passo ela perguntou muito... pra mim. Não, eu tô te ajudando, eu tô contigo, vai ter que ganhar. O comandante. O Grêmio tem que ganhar o jogo. Promoção de ingressos. Promoção de ônibus. Teremos... Tu viu que mudou minha câmera de novo? É um por dia, eles fazem agora pegadinha. tá né? nessa aqui mesmo. Ontem Sorteio. eu tava aqui, né? Agora tu olha ali, ó. É, hoje eu olho aqui. Isso. Mas Tem a que ganhar esse jogo, vai por mim. Mas vem cá. Não tem que ganhar. Acordar assim, nervoso. Hoje vai ter uma coletiva Renato, Jeromel, Kahneman pra convocar a torcida, porque tem que ganhar e sabe que tem que ganhar. Ah, mas vem cá. Precisa ganhar esse Tomar jogo, o quê Cidadê? ontem? Tô te falando. Tomasse a mesma bebida do Vaguinho? Tô te ajudando, tem que Tá, mas é ganhar. o seguinte, o Grêmio está mobilizado para conseguir vencer o Vitória. Mobilizado. Só tá faltando uma coisa pro Grêmio. Time. Esse é o grande problema do Grêmio nesse momento. Tu vê. Esse é o grande problema. O Grêmio tem torcida apoiando, vai ter tudo. Agora o time. Tá ruim, né? Time. Senhora. Time do Grêmio, olha, gente. Como é que nós vamos jogar, Munacho? Volta Edenilson. Ednelson joga? Edenilson joga. Tá, então vamos lá, Aí escalando. nós imaginamos. Vamos lá. É, Marquezinho, né? Não Marquezinho. vamos ter rodízio mais. Não tem, né? Tá. Nós só temos goleiro reserva. Vamos jogar com o pior, né? João Pedro na lateral direita. João Pedro, Kahneman volta. Kahneman. Aí tem a dúvida, o Gemerson pode jogar ou se joga o Jeromel? Mas o Gemerson pode É jogar? a informação que sim, João Vitor Teixeira, nosso colega do Jeta, conversei com ele Vou falar agora com antes de ele, entrar vou no falar com ar. ele. Quem é o João Vitor? Eu gosto João muito Vitor dele. é o que tá na frente Ele do... quer Olha aí, ó, de conhecer o costas João pra nós. Vitor Teixeira há dias. Quem é? Joga muita bola o João Vitor. Quem é ele? Eu tava... Peraí. Chama o João Vitor, gente. Chama o João É Vitor. Vitor é o difícil de- controlar esse programa. Não E tá aí, ali, Vini, não tá, saiu. O fio vai passando e eles não Saiu, falam. ele do não que segue tem o que fio. falar, não Mas segue ele tinha que o estar naquele fio. computador lá, Não, ó. é porque difícil. sabe por que eu digo isso? Que eu leio ele todos os dias. É, ele eu não sumiu. conheço. Eu vou chamar o João Vitor aqui no estúdio. Então senta, Isso. desenrola aí sobre o João tema Vitor do time, momento. sumiu. time, Tá, time. então Jeromel ou Gemerson. Já. Kahneman, Reinaldo. Então o Gemerson estreia, grande notícia. Reinaldo. Reinaldo. Tá. Reinaldo. Tive a Sante, Jassante. Dodi, dois volantes. Pavon na direita, Soteldo na esquerda, Edenilson de 10. Ednelson de meia. Ednilson de meia. E na frente o Galdino. Deve ser isso aí. O time do Operário. É, o torcedor tem que ter, Do e meio aí, pra falando frente. muito sério aqui, a gente tá brincando sexta-feira, mas o torcedor tem que ter paciência. O Grêmio contratou 3 jogadores, não tem nenhuma chance dos caras novos jogar? Ontem o Marcos Souza estava atrás disso, é difícil, tá? Agora saímos do GE, vamos para GZH. A informação até ontem, assim, é que não estavam muito esperançosos, mas Vax pode Vamos ser que torcer, seja. porque o Arezo eu não digo, né? Que o Arezo só Não, o foi Arezo anunciado não. ontem à noite, mas Sabe os qual é o outros nome dois... dele, né? Arerezo. João Vitor,
por favor, vem aqui no estúdio do Segue o Fio, porque o pessoal quer te apresentar para nossa audiência. Obrigada, meu querido. Sério, cara. Ele tá vindo? Tu viu o que ele fez, Tá esse vindo? rapaz? Tu viu? Viu? Tu viu a piadinha ridícula? Não, não ouvi. Fala, qual é? O Como é que novo é? reforço do Grêmio é o Arerezo. Ai, que ruim. Vai ficar chato mesmo. Que coisa, né? Tu olhou, tu sentiu meu olhar de ódio, Piada boa, às comandante. vezes, né? É pelo humor, né? É pelo humor, Pelo tudo humor. pelo Não humor, leva pro né? coração, é pelo humor. Quanto tempo tu estudou essa piada? Sabe que... não estudei muito, não. A besteira, ela vem automática. Né? A besteira, ela não pede espontânea. licença na cabeça, ela vem. A besteira é espontânea. É isso aí, isso aí. Muito bem, João Vitor Agora, Oliveira grande. entra nesse estúdio. O CCD queria muito... Joga muita jogar bola, aqui, hein? Podia jogar de meia no porque Grêmio. Ele te lê todos os dias, João. Eu te leio todos os dias e eu não sabia como... É verdade. Eu te leio todos os dias. Eu quero saber sobre o Gemerson. Esse aqui é o João Vitor, o cara que tu lê em GZH. Não é GZH, Não, é GE. Ele é o cara que escreve sempre. Eu leio todo santo dia. esse Só ele rapaz. que escreve Eu não no conheci Grêmio. ele. Ah, Diz que tá. tu joga bem. Joga, Mas joga, vamos joga. falar do Gemerson. Quer vestir, quer ir pro O Grêmio. Gemerson, ele... Não, o Jefferson, ele não pôde jogar, apesar de estar regularizado no BID contra o São Paulo. Não pôde jogar porque sentiu a perna pesada. A gente não tem mais detalhes, porque ele tá com ele foi anunciado no final de maio, ele ainda foi integrado ao elenco quando o Grêmio ainda estava hospedado em Curitiba. Ele e o Rodrigo Caio. Ele vinha treinando normalmente, mas sentiu a perna pesada e não pôde jogar contra o São Paulo. Ao que tudo indica, ele vai ficar liberado, vai ficar à disposição do Renato para jogar agora contra o Vitória. Porém, tem o Jeromel e Kahneman, né, que não jogaram a última rodada. Então, pode ser que o Renato escolha a dupla de Jeromel e Kahneman e não o Gemerson para jogar contra o Vitória. Tu teria uma escalação para passar pra gente? Uma ideia? A gente pode tentar Acabei de montar passar a escalação uma, que ele me a gente passou, meu querido. Mas é ele o Ele repórter. que me tu passou, não é, eu pensava tu que eu fui tu falar com ele. Tu é argentino, Antes da rapaz. gente entrar no ar, eu falei com ele. Ei, meu. dá vermelho pra ele. Olha Não, aqui, olha mas eu aqui. não confio no Ô, Munari. CCD, a gente tem um tempo aqui, tá? Agora já A foi, gente já tem foi. um cronograma a seguir, um fio de Nós temas a nós seguir. temos um repórter Não, aqui. maravilhoso. O João vai dar o time, a gente vai concluir essa entrevistinha aí com o João e depois tu te acalma. Tu viu que isso aí foi um cheiro de bronca. Vai né? ser expulso. Mas a escalação do Grêmio, segundo reportagem. Tá bom. Vai, João. Vamos lá, não, o Munari me ajuda, mas vamos lá. Não, Marquez. já começamos eu errado. confio no Munari, CCD. Mas Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, Dodi, Edenilson, Pavon, Soteldo e Gustavo Nunes. É uma Ó, provável mudou. escalação. A gente tinha pensado antes do Galdino. Ó. Mudou? Não, eu que falei Galdino errado, É possível então. que o Galdino dê espaço pro Já Gustavo melhora, já Nunes. melhora, né? Este João Vitor Teixeira, Maravilhoso, o né? homem do GE. ge.globo/rs. .globo/RS. Não mas dava melhora pra piorar mais o... Com o Gustavo Nunes no lugar do Galdino, melhora. Isso aí depois nós vamos discutir. Tá, obrigada, João. Valeu. Beijo, valeu. Participação Esse guri é incrível muito, desse esse guri é guri. muito bom. Volte Eu não sempre. conhecia pessoalmente, Um querido. mas eu leio todo dia, cara. Tá, olha Sério aqui. que eu leio o GE todo dia. Eu acredito. Eu leio o Zero Hora, eu tô me irritando, o Munari tá escrevendo muito, e aí eu não tô lendo. Mas dá. Tá, CCD deu. CCD chega. CCD. Nos meus ouvidos, chega. Um minutinho de silêncio aí pro CCD, porque não tá tendo condição hoje. Várias mensagens chegando aqui no nosso chat. O Paulo Simões, bom dia, saudações tricolores aqui de Orlando, na Flórida, diretamente dos Estados Unidos, a nossa audiência. Ele mandou um bom dia especial ao CCD. Vai chegar, mas ele não vai te responder porque ele está em silêncio agora aqui, não vai poder falar. William Oliveira, Kelly, linda, obrigada, meu querido. O CCD está pedindo um vermelho, está alterado claramente. Foi isso, agora ele ficou suspenso, recebeu 2 amarelos, vai ficar um pouquinho em silêncio. O Maurício dos Santos, o Grêmio jogou demais no segundo tempo contra o São Paulo. Dito isto, vitória 1-0 sobre o Grêmio. O pessoal também vem na corneta, né? E o Fernando Nando, caso o Grêmio não vença o Vitória e nem o Corinthians, o Renato pode sair? O que tu acha, Munari? Responde essa rapidinho. Bom, acho que sim, né? Não vencer esses 2 jogos, fica cada vez mais difícil. Embora eu acho que o problema não seja o Renato. E não vejo no mercado alguém melhor que o Renato. Muito bem, vamos para o nosso terceiro tema de hoje aqui no Segue o Fio, que é Botafogo e Inter. Os colorados têm aí pela frente um desafio enorme de encarar o líder do Brasileirão 2024. E o que dá para esperar do primeiro jogo do Roger aí, né?
no comando, na sua estreia no Colorado. Vamos dar uma ouvidinha não, vamos rodar o Ilustra do Roger enquanto o pessoal vai falando, até pra gente ver o que ele já fez ali naquele primeiro treino, né? Primeiro dia de trabalho dele. Mas eu quero saber, assim, tem alguma coisa, bastante coisa para melhorar no time? E o que o Roger, então, pode já implementar? Sabe que na minha opinião, esse jogo contra o Botafogo, ele não tem que existir pro Inter. Não tem que existir. O jogador que tiver à disposição, cara, vamos preservar para terça-feira. A vida do Inter é terça-feira. Ah, Vini, tá dizendo para abandonar o jogo contra o Botafogo? Sim. Sim, abandonar. Em condições normais já seria muito complicado esse jogo. O Inter jogando bem seria um jogo complicado. A gente olha o Palmeiras fez um jogo disputadíssimo com o Botafogo, perdeu o jogo. Então, né, com certeza pro Inter também seria complicado. Então, esse jogo contra o Botafogo, para mim, o Roger não tinha nem que se expor nesse jogo, de estar na beira do gramado. Acho que ele vai estar inevitavelmente, não vai se omitir nesse caso, mas toda e qualquer análise em relação a Inter e Botafogo, ela tem que ser escanteada. Acho que não tem como a gente prever alguma coisa boa para essa partida, mas sim guardar toda a energia, até de quem está torcendo. Quem está torcendo, guarda energia para terça-feira, que nesse dia sim a gente vai precisar. Tá, mas aí seria o quê? Um time reserva? Seria um time misto? Acho que um time reserva põe a gurizada para jogar. Põe o Gabriel Carvalho. Põe o Gabriel Carvalho e começar o jogo. Põe o Gustavo Prado. A gente, entendeu? É hora de botar esse time para rodar e entrar em campo. Uma pergunta aqui, não é um tipo de humor. A gente gosta, eu e o Vini, a gente adora estar junto, porque a gente acaba brincando, deixando sempre descontraído, mas... tu acha que o Campeonato Brasileiro para o Inter é um campeonato que está definido? Eu concordo. Primeiro, eu concordo com a tua opinião, tá? Eu acho que o Inter tem grande chance de classificar contra a equipe argentina lá, o Rosário, né? E eu faria exatamente o que tu tá falando. Mas ontem a gente estava discutindo lá no sala, o Munari estava com a gente, e passa uma ideia do brasileiro, assim, tipo, acabou, mas acabou muito cedo pro Inter. O Potter tem exatamente a tua opinião também. Tu não acha que é muito cedo para isso? Mas sabe que o que eu tô falando, CCD, é especificamente desse recorte. Final de semana, terça-feira. Eu não estou falando aqui do campeonato inteiro, inclusive, eu não concordo nada com essa opinião que o Brasileirão acabou. Acabou para quem? Peraí, o Inter tem 19 pontos, está com 13 jogos só. Então tem muitos pontos para disputar, e inclusive a gente viu ano passado, o Inter foi deixando o Brasileirão, não conseguiu nem vaga na Libertadores. Então não vai botar. Foi exatamente o que eu lembrei. O Inter tem que fazer um campeonato equilibrado, acho que o foco é a Sul-Americana, mas fica a lição do ano passado. Mas no recorte, sábado, Botafogo e terça, Rosário Central, aí sim. E eu acho que esse momento, se o Inter continuar na Sul-Americana, esses recortes eles vão se repetir enquanto o Inter se mantiver na Sul-Americana, que é jogo de Brasileirão, Sul-Americana. O que a gente vai fazer nesse momento? Vamos priorizar a Sul-Americana, mas tendo o entendimento de que técnico novo, o Inter precisa focar na classificação. Então, nesse recorte momentâneo do final de semana, aí sim, eu acho que tem que dar uma rifada no jogo contra o Botafogo. Bom, só lembrando que tocou a nossa campainha, o tempo encerrou, mas o Vini concluiu a tempo. Eu quero só dizer para vocês que o Roger Machado não vai poder contar com Vitão, Valência, Fernando, Arangues e Thiago Maia, são os jogadores lesionados, e ainda o Alan Patrick, que está suspenso. O Bustos é dúvida, o Borré, em tese, seria a novidade voltando da Copa América, mas pode ser que não seja utilizado para ser preservado para o jogo que tem ali logo adiante, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Já tem muitos desfalques, né? Rapidinho, Munari, só para a gente concluir esse assunto, vou liberar um tempinho a mais, não 3 minutos, mais um minutinho. Já tem muitos desfalques, então também isso leva a usar um time mais alternativo, né? É obrigatório isso. O Alan Patrick está suspenso, mas acho que é um jogador que, mesmo que tivesse em condições, deveria ser poupado por uma questão física. O Borré é diferente, o Borré tem que jogar, porque ele foi titular no primeiro jogo da Colômbia na Copa América, saiu do time, então ele precisa de ritmo. Mas aí é dosar, mercado, jogador veterano, vai ter que jogar terça-feira. Acho que o mercado não deve jogar. O próprio René, que teve um problema, teve aquela batida contra o Vasco, daqui a pouco dosar, assim, jogador de uma idade mais avançada. Mas o Wesley, que é um cara que é o único jogador que o Inter tem de drible no lado do campo, por conta da dúvida sobre o Wanderson, e mesmo porque o Wanderson está no mau momento. O Inter tem uma chance de título no ano. Título é a Sul-Americana. Não tem como ser campeão brasileiro mais. Tu pode até fazer boa campanha e pegar G4, G6, mas título não. Então, a terça-feira o Inter define se vai continuar tendo chance de ganhar uma taça no ano.
Por isso que eu concordo com o Vini. Acho que a mobilização tem que ser esse jogo. Reservar o que tem de melhor para terça, e aí passando, é só dia 16 de agosto, as oitavas da Sul-Americana. E vai ter um mês para pensar só no Brasileirão. O Roger tem uma tarefa duríssima, me parece, que é organizar um time que se perdeu de uma maneira... Porque o time do Inter se tinha uma expectativa boa para a temporada, né? E hoje tu não tem a mínima ideia. Tu tem jogadores que estão no DM, tu tem jogadores que não estão comprometidos, tu tem claramente um ambiente com falta de características em algumas situações. O Inter se desmanchou em 3 meses. E o Roger vai ter essa dificuldade em montar, se ele vai conseguir ou não, é só o tempo, não adianta. Futebol tem algumas mágicas também. Eu acho o Roger um excepcional treinador. Mas eu não consigo saber se o Roger vai resolver o problema do Inter. O que a gente enxerga é que vai resolver. O que a gente enxerga. Mas talvez a gente não esteja enxergando tudo, né? Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho os comentários da galera. Tem várias pessoas perguntando sobre Roger, como ele vai jogar, quem ele vai colocar em campo. Deve mesmo não investir tanto no Campeonato Brasileiro agora no sábado, pensando na terça-feira. O Colorado também questiona um pouco disso. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Agora vamos para o nosso quarto tema por aqui, que é o Timão no caminho do Grêmio na Copa do Brasil. O jogo da volta vai ser na casa tricolor, então provavelmente essa partida vai ser em Caxias, mas o Grêmio decide as oitavas de final na sua casa. As partidas acontecem entre 31 de julho e 7 de agosto. Pouco antes de pegar, então, o Fluminense na Libertadores. O que tu achou desse adversário, CCD? Eu acho que é um adversário normal para essa etapa da competição. Não sou dos que está numa má fase. Tirando o Flamengo. Nós temos momentos de bons times. Agora, por exemplo, o Inter vai enfrentar um time muito forte. Neste momento. Não que seja um maior... Esse time já perdeu, né? Então, neste momento, o Botafogo é forte, o Corinthians não é. Mas daqui a 3 semanas, 2 semanas, não sei. Futebol brasileiro é eletrocardiograma. Então, considera um adversário... O Grêmio poderia ter pego o CRB, não pegou. O CRB não iria melhorar a ponto de ter problema para o Grêmio. E aí tu fala assim, mas ótimo, o momento do Corinthians não é bom. E o do Grêmio? O que a gente espera é que o Grêmio evolua muito em relação a ele até o jogo contra o Corinthians. Mas eu não sou dos que acho... time grande, meu amigo, no confronto direto, tem que falar... Qualquer jogo de Série A seria um problema pro Grêmio. É óbvio. O pior momento de todos, o pior momento da Série A hoje é o Fluminense. O Fluminense está vivo. O Fluminense está vivo nas 2 competições. Então, jogar, e principalmente... catedrático, o grande lance é o momento, né? Hoje o Corinthians vem de uma vitória. Se o Corinthians ganhar esse final de semana, muda totalmente o ambiente deles. O Corinthians tem o Bahia fora, um jogo difícil, né? Bom, o Bahia perdeu pro Cuiabá. O Corinthians está nesse processo de troca de treinador com o Ramon Dias, que é um cara bastante experiente, né? O Ramon Dias foi campeão de Libertadores com o River em 96. E ano passado ele pegou o Vasco numa situação parecida e conseguiu salvar o Vasco do rebaixamento. O Corinthians acho que tem bons nomes ali do meio para frente, por mais que seja criticado, o Yuri Alberto é bom centroavante. Sabe que eu não gosto do Ramon Dias? Não gosta? Não. Por quê? Eu não gosto, não acho um treinador de... Eu não acho que ele tenha acertado o time, assim. Do Vasco, O Vasco escapou numa sorte. O Vasco não jogou bem nunca. Mas o Vasco, quando ele chegou, estava numa situação tipo o Fluminense agora. Eu sei, lá embaixo, mais de 6 pontos do penúltimo. Por exemplo, o Fluminense, tu olha e diz, cara, tem que ter alguma coisa além do que eles estão, porque eles têm bons jogadores. O Vasco, as contratações, se ele não tem o Vegete ali, que eu não sei se foi indicação dele, mas se ele não tem, não sai. O time dele nunca jogou bem. Nunca foi um time que resolveu. Eu não acho. Eu vi o jogo do Corinthians, também não estava bem aquele dia. Não, mas aí foi um jogo, né? Um jogo não vai ter... Aí que tá, também tem outro ponto. Até o jogo contra o Grêmio do Brasileirão, vai ter o Bahia e depois já é o Grêmio. Não tem muito que o treinador fazer em uma semana também. Eu acho que o Corinthians, a médio prazo, deve... Eu não acredito no Corinthians para rebaixamento. O Garro é bom jogador, o Coronado é bom jogador, o Wesley, o Ponta é bom, agora chegou o Ramalho para defesa, o Alex Santana, volante. Acho que o Corinthians, para rebaixamento, tem um time para escapar até com sobra do Z4. Olha só, a galera tá participando por aqui no nosso chat do Segue o Fio, mandando muitas mensagens.
o Marlon Diego não ganhar do Vitória e do Corinthians, se não ganhar, o Renato tem que se aposentar e o Grêmio fechar as portas. Não quer admitir derrota para Vitória e para Corinthians, o nosso tricolor aqui no chat. Bom dia, o Joel de Lima manda pra gente, segue o fio de Orlando, na Flórida. Olha, mais um torcedor internacional por aqui, obrigada por estarem conosco. Pergunta se ele é internacional ou ele é gremista. Internacional porque tá fora. Eu entendi, eu só tô perguntando pra ele. Ai, sabe? Eu acho que a Kelly não te aguenta mais. Não, eu não, acho. É que tu acha... Mas eu Sabe- posso estar sabe equivocado, qual é? porque às vezes eu tô equivocado na minha opinião. Sabe qual é a diferença? Mas Não, é mas impressão. tu sabe, nós estamos há 3 semanas. É que tu só veio hoje. Faz Se tu 3 ti- anos. Não, é que se tu tivesse vindo ontem, tu diria o seguinte, acho que a Kelly não aguenta... Se tu tivesse vindo há 2 semanas, acho que a Kelly não aguenta mais ser 4 semanas já, nós temos 1 mês já. de Sério? Segue-Fio. Que loucura, Pô, a gente, né? não, Passa rápido. a gente nem comemorou, Kelly. Pois é, vou trazer um bolinho na segunda-feira aqui pra gente. Primeiro então. mês. Hã? Tem várias Primeiro mês? perguntas daqui a pouquinho. Segunda-feira é o aniversário. Segunda-feira nós completamos Um mês. Mêsversário. um mêsversário. E aí eu vou trazer um bolinho pra gente Mêsversário. comer aqui, então. Que beleza. Vamos para o nosso próximo tema. Daqui a pouco eu vou ler mais comentários. Tem muitos colorados participando por aqui. Aí o Vini vai poder responder. Antes, o nosso quinto tema são os gastos gremistas. O Grêmio investiu aí mais de 70 milhões de reais em reforços só esse ano. E ainda sem contar com o investimento do Arezo, tá? Tá aparecendo já aí uma tela para vocês com essas informações que eu tô trazendo por aqui. Aliás, o Arezo foi anunciado ontem à noite de forma oficial, né? Foram bons gastos, CCD? Bons gastos, foram muitos gastos, né? Se a gente pegar ponto a ponto, é um pouco obra feita, né? Eu não gosto muito de fazer isso. O Dodi foi um jogador que surge, esses 4 milhões e 900, eles surgem de uma negociação que também envolveu a ida do Guilherme para lá, era um jogador do Grêmio, que foi, acho que meio troca foi uma negociação combinada. O Pavon, eu acho um absurdo, o custo do Pavon, um absurdo, assim. O Pavon joga muito pouco. 20 milhões de reais pelo Pavon foi errado. Os outros são investimentos que também geram muita expectativa. O Aravena, o Monsalve e agora o Arezo. Tu já tem o número do Arezo até para a gente Arezo, atualizar. 3 milhões de euros, pela cotação atual, vai dar 18 milhões de reais. 18 milhões, o que transformaria em 90 milhões, basicamente, né? O Mike não é um bom investimento. O Gemerson não é um investimento também para esse montante. O Gemerson é um jogador... É barato. Não, mas é troco. 30 e poucos anos, cara. Não Mas é um jogador zagueiro de 20 melhor anos. que o Grêmio tem. O Galdino é um jogador de grupo que o Grêmio acabou fazendo uma opção de compra. E o André é também uma aposta. Acho que também pagou muito caro pelo André. Nós não temos dinheiro para fazer, e esse é um ponto que a gente precisa passar para o torcedor precisa ter esse entendimento. Eu sei que é chato falar sobre isso, mas o torcedor precisa ter esse entendimento. O Flamengo pagou isso aí só no De La Cruz. Grêmio e Inter não estão no topo da pirâmide financeira do futebol. O nível de investimento deles é de jogadores que têm um jeito de aposta. Eles não conseguem, como disse o Munari, chegar no River Plate e pagar a multa rescisória de um jogador confirmado no meio-campo com 24 anos. Não consegue. É todo esse dinheiro em um jogador. Então, a grande maioria ou é aposta, ou é jogador já veterano que tu traz para cá. Não tem muito o que fazer, essa é a realidade. Aí, depois da obra pronta, aí tu diz, deu errado, deu certo. Mas tem alguém que tem que ir lá e decidir. Por isso é que eu tenho muito cuidado na hora de criticar reforços, né? Esses todos aí, tirando o Pavon, que eu acho sim que é um jogador muito caro para o que ele joga, e todo mundo sabia o que ele jogava. Os outros são apostas. Tá, mas eu pergunto assim, até para o Munari também participar da discussão, 70 milhões não é pouca grana também, né? E se o Grêmio prestasse atenção mais nas contratações que poderia fazer pontualmente e usasse esse dinheiro para isso, seria uma estratégia boa, suficiente, ou não tem que contratar em quantidade mesmo? Acho que o Grêmio precisou contratar em quantidade porque o elenco era fraco, né? O Grêmio precisava de peças de reposição. Ano passado o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Além de ter o Soares fazer toda a diferença, o Grêmio não estava na Libertadores. Então agora tu tem um calendário mais cheio. Talvez ano que vem, se algumas dessas peças aí, esses caras que eram para grupo, como Aravena, Monsalve, derem certo,
o Grêmio vai ter um elenco mais forte para aí fazer um investimento maior num só jogador. Esse ano era preciso fortalecer o elenco, embora, claro, tem contratações erradas nesse meio, mas era preciso contratar bastante, em quantidade. Muito bem. Nosso próximo tema por aqui é ainda Roger Machado e como o Inter vai jogar com o novo comandante, assumindo, portanto, a equipe. Antes de debater, a gente vai ouvir o Roger falando sobre jogar junto com Valência, Alan Patrick e Borré. Vai lá. Com relação à utilização de determinadas características de jogadores, tudo vai depender do jogo. Eu preciso fazer uma equipe equilibrada. Se dentro desse equilíbrio entre a defender bem para atacar melhor, a gente consegue acomodar nesses grandes jogadores com boa relação na bola, eu farei. Agora, se esse equilíbrio ele for quebrado, né, a gente precisa ajustar de alguma forma. Vini Moura, me conta, é possível jogar com esses três Vini Moura. e Dá pra manter o entender. equilíbrio? Só assim, dá pra entender bem o que ele falou, mas ele não falou nada, né? Ah, mas também Porque a pergunta foi uma pergunta do Divério, se dava pra se ele ia mudar Mas tu quer a que ele forma chegue de... na coletiva e diga, meu time vai jogar assim, Não, assim, não, é que assado? a pergunta do Divério era sobre jogar com dupla de ataque, Valência Sim, e Borré. e Ele daí ele podia falou ter dito, que- mas vou ele- jogar com dupla de ataque, eu vou usar um dos dois Mas ele até. falou que dá. Ele enrolou. Não, Tipo, mas vai ele não ver o enrolou. equilíbrio, se Porque defender, falaram, atacar o adversário, todas Já vou as começar a hipóteses responder, ponderáveis. já, Kelly. Porque assim, ó, o... Não explicou nada. Não, mas perguntaram pra ele, como é que dá pra jogar? Como é que tu vai fazer pra jogar Borré, Valência e Alan Patrick junto? Dá pra jogar. E ele falou, dá pra jogar. Ou seja, o que dá pra tirar da coletiva? O Roger afirmou que ele vai sim tentar fazer com que esses jogadores funcionem juntos, né, simultaneamente, como titulares. Eu acho que ficou muito claro. Eu discordo. Sim, mas como que vai ser? A gente não sabe. Ele não... Mas aí tu quer mel na chupeta. Não, a O gente vai esperar equilíbrio que jogar. ele quer dizer entre defesa e ataque significa que ele precisa de uma marcação melhor para que esses... Assim, É que tem um grande problema que é o seguinte, por que é difícil encaixar os três? Porque os três são jogadores de faixa central. O Alan Patrick é um meia central, e o Valência e o Borré podem jogar como centroavante ou como dupla de ataque. Nenhum deles é extrema. Então, quando o Inter estiver sem a bola, como é que o Inter vai defender? Quando tu defende, no mínimo, tu tem que ter 8 caras fazendo 2 linhas de 4 para defender os lados do campo. Né? Então, qual dos três que pode fechar um lado? Qualquer um que tiver que fazer isso vai estar fora da sua posição natural. Bom, tu pode defender com um losango, por exemplo, tem um 3... a Colômbia jogava na Copa América num losango, um 4-4-2 losango, era um 4-3-1-2. Dá pra jogar assim? Só que porque como é que funcionava o jogo da Colômbia? Era um jogo muito físico dos 3 volantes atrás do Rames Rodrigues. Tu pode fazer o Alan Patrick nessa função que era do Rames, só que o Inter não tem 3 volantes físicos como a Colômbia tinha. Não. Então é difícil. O Kudê tinha essa ideia de jogar no 4-1-3-2, que era com uma dupla de ataque, que o Alan Patrick podia ser um meia central, quando ele imaginava ter um Inter com uma capacidade física de marcar alto que o Inter já não Mas tem eu hoje. acho que os melhores momentos do Valência são quando ele tá pelo lado do campo. Mas aí com a bola, o problema é sem a bola. Por exemplo, na estreia Mas dele... será que ele não pode pensar... Vamos viajar aqui. Vamos tentar ter a cabeça do Roger. Ele não vai tentar ter o Valência pelo lado do campo? E aí ele... Olha só, tem uma Mas aí pergunta tu vai aqui. sacrificar o Valência sem a bola. Não sei se o Deixa Valência eu- consegue fazer isso Deixa eu aos trazer a 34. pergunta do Valdir Bragagnolo. Eu acho que Valência e Borré juntos não dá. É a opinião dele. Não dá? Não, dá. Só que, assim, é que também os times que o Roger normalmente nos trabalhos, 90% das vezes, ele jogou no 4-2-3-1, né? Ele até falou ontem no exemplo, no Juventude, no Gauchão, eu cheguei a jogar com esse losango no meio. Ele fez isso em 2 jogos ali e depois abandonou. Né? No Grêmio ele chegou a testar quando chegou o Bolanhos, no Grêmio em 2016, aí logo depois ele caiu, ele chegou a jogar no jogo contra o Atlético Paranaense, que o Grêmio ganha. Estreia daquela Copa do Brasil, foi assim. Mas assim, vai ter que ter uma mecânica. Só que tem uma coisa, o Valência está machucado, tá? Ele vai jogar com o Borré. O time se encaixa com o Borré na frente e 2 pontas. Não entra o Valência natural. Né? Aí depende de como é que as coisas vão funcionar. O time não encaixa, bom, aí o Valência entra. Também tu vai ter isso, como é que o time vai funcionar sem o Valência, para depois ver onde é que o Valência vai poder entrar. Eu só não tenho certeza ainda do que pode fazer o Borré. E daí, o Borré titular absoluto do Inter, eu não tenho essa certeza ainda. A gente não viu o Borré. Não tem. Não tem essa, pelo que ele Alto apresentou. investimento. Não, a bola que ele já jogou no Frankfurt, no River. Não, isso pelo- não, mas tô tô falando dizendo pelo investimento. Não, Não, pelo mas investimento, pela bola, ele é concordo. titular e capitão, né? Sim. Pelo investimento. Mas pelo que ele jogou no Inter, ele não teve uma grande sequência no Inter, isso vale a gente firmar em defesa do jogador, mas hoje eu não... o Borré vai ter que provar em campo, né? E assim, do que a gente falou sobre o lado, tá? Dos 3, até acho que pela idade, se tiver que colocar alguém mais pro lado,
acho que seria mais o Borré do que o Valência. O Borré pode ser, acho que a tentativa do Roger, se a ideia for num 4-2-3-1, para tentar adaptar, o que pode funcionar mais é o Borré sendo um cara pelo lado direito, que com a bola vem para dentro e abre o corredor para o Bustos. Né? Pode ser isso. Vamos pegar não fechando num esquema, né? Mas conhecendo o Roger, a maneira como ele faz. Ele gosta de atacar o flanco com um cara que ataque o espaço, tá? Que tenha isso. Wesley. O Wesley tem isso. O que é o flanco, CCD? No caso do Roger, é lá a extremidade lá do... É o extremo, lado o cara esquerdo, aberto, tá? abrindo o campo. Então ele gosta com o desse atacante. cara, tá? Wesley. Que ataque o espaço, não Tá, é o cara assim, da bola. Deixa eu só fazer um parênteses. O CCD, ele começa uma tese, ele propõe uma discussão depois que a gente já passou 1 minuto do tempo da discussão do tema. Eu acho que a Kelly Posso não te contar um aguenta mais. bastidor? Eu acho que a Kelly não te aguenta mais. Conseguindo administrar Tem o cartão. tempo do programa. A regra te dá cartão para isso, ó. Vou contar um Ai, bastidor, isso, um eu bastidor tento. muito duro. Sabe aquela árbitra que Eu tenta dei ser uma- tolerante, eu dei uma- vai deixando, vou contar deixa um o jogo bastidor. rolar. É o Marcelo Não de dá, Henrique cara. que vai levando o jogo. Eu vou contar um bastidor agora desse programa. Tô muito abatido agora. Eu não ia falar. Aí eu olhei pra ela e dei uma piscada. Tipo, posso falar? Eu disse, pode, ainda meu disse atacante, assim, vai lá. Posso falar? Sim, Sabe o que ela disse? Sim. sim, pode, mas assim, E aí, pode quando ser eu Não rápido. tanto. Tipo assim, Aí quando eu fiz conclui a tese. quando eu terminei a primeira parte da primeira frase, ela se botou na minha jugular. CCD, mas é que ela Ô, deixou CCD, tu concluir olha, pro eu gol, daí tu esperava voltou algo. pra Tu trás. entende que Aí ele iniciou iniciou toda uma tese, era pra filosofia. dizer Vocês têm assim, que ó, não, entender eu o meu acho que momento. Sim, Borré e Valência podem jogar juntos. Vocês precisam entender o meu momento, a minha tristeza, entendeu? Tá. Olha aqui, CCD. Ontem, tu falou que eu fui na tua jugular, né? Exagerado que só ele. Ontem, um ouvinte, um espectador nosso, perguntou qual é a tua faixa no jiu-jitsu. Responde a ele. Eu sou faixa preta do Zé Mário Sperry há algum Olha. tempo. Treino, neste momento, o meu grande professor é o meu irmão, né? O CCD Colorado, né? Vocês sabiam que eu tenho... Teu irmão é colorado? Bota no Instagram aí a foto. Caramba, Bota, vamos bota tem no meu... Hoje eu publiquei uma foto, eu tava apaixonado hoje, porque ontem nós tivemos uma aula, eu e ele. E aí só que é o CCD Colorado, ele tem cabelo, né? Vocês vão ver a foto. Tudo multiverso O nome dele é Carlos Cidade tá. Dias. Tu no Não é multiverso. CCD. Sabe qual é o nome da minha irmã? Pô, eu dei uma chance dele responder objetivamente a uma pergunta pra dizer pra você que se eu vou na jugular dele, ele me dá um golpe de jiu-jitsu e acabou o negócio. Ele foi pro irmão, que é colorado, que tem O cabelo. irmão dele tá no flanco. O teu irmão joga no flanco também, como é que é? Entende? É prolixo esse rapaz, né? Não consegue ser objetivo. Minha vida nesse programa é muito curta. Tá, vamos para mais um tema de Inter e vamos deixar, se o CCD quiser falar, dentro dos 3 minutos, que é o Bustos, minha gente. O Bustos tá aumentando aí o rumor, se ele ficar fora do jogo contra o Botafogo, de fato, de saída do lateral do Inter. O que temos de informação, o que temos de expectativa? Isso pode acontecer? Isso é bom que aconteça? É ruim? Eu tenho um feeling. O Bustos está muito abaixo do que ele pode entregar. E quando o jogador está assim, tão desconectado, né, dos jogos, da função dele, é porque ele está com a cabeça em outro lugar. Eu acho que o Bustos está com a cabeça em outro lugar. Não queria estar com esse sentimento, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Bustos está de saída do Inter. Pois é, a renovação dele deu uma emperrada ali nas negociações e aí o que pode acontecer? O Bustos acabar saindo de graça nessa janela de transferências, o que daí seria um prejuízo, né, O que tem no Bustos? O Bustos tem um mecanismo no contrato dele que renova automático se ele atingir o número X de jogos. Só que renova pelo salário que ele já recebe, que ele já está acertado nesse contrato. Ele recebeu a possibilidade de ir para a Europa, então começou a se negociar um aumento salarial dele para ele ficar. Só que enquanto ele não cumpre esse número de jogos, ele tem a possibilidade do contrato acabar no final do ano. Só que eu acho assim, o Inter precisa definir o seguinte, o Inter vai jogar um jogo contra o Rosário Central decisivo para o semestre, a gente falou, né? O jogo que vai continuar mantendo o Inter com chance de título ou não. Tem que estar com a cabeça, mas o Alário pode sair, aí o Alário é titular lá em Rosário. Aí, o Hugo Mário já tinha anunciado que ia sair e entrou contra o Fluminense. O Bustos está no sai, não sai. O Vitão está no sai, não sai. O cara tem que definir quem é que vai ficar. O Roger, chegar pro Roger, ver com quem que o Roger pode contar até dezembro. E esses caras vão para esses jogos agora. E aí quem tem que negociar, negocia e quando decidir se que vai ficar, volta. Porque tu não pode jogar jogos tão importantes com os caras que tu não sabe se daqui a uma semana vão estar aqui. Mas não tem opção, né?
O Alário não tinha alternativa para o Alário. O Bustos não tinha alternativa para o Bustos. O Bustos tem o Igor Gomes, né? E aí, daí o que acontece? Como não há uma transparência do que está acontecendo nas negociações com esses jogadores, eles têm que botar, porque se tu não escala o Bustos contra o Rosário, o que tu vai explicar para o torcedor? Tem só o Alário de centroavante disponível, não colocou o Alário. O que tu vai explicar para o torcedor? Se tiver uma transparência, o Bustos está negociando, tem chance de sair e o Bustos não entrar em campo, tenho certeza que o torcedor vai olhar vai ter outros olhos pro ocorrido. Agora, se o torcedor não sabe, simplesmente não botar um Bustos, aí tu tá pegando uma bronca. Mas quem é que joga no lugar do Bustos aí? Porque o Malho também. Aí teria que ser o Igor Gomes. Né? O Igor Gomes é a única opção. É que assim, quando a gente pensa assim, o Alário, o Bustos com a cabeça, pensando no jogo, bem, é uma coisa. Só que os caras o Bustos tá muito mal, né? Não sei se tem a ver com a negociação, ele já tinha tido alguns momentos ruins no começo do ano. Mas assim, o problema é esse, no meio de temporada, o Inter já fez isso em outros anos, que era reformar o time e melhorar o time pro segundo semestre, tarde demais. Agora o Inter contratou no começo do ano, mas tá se perdendo jogadores. O Maurício, que pouca gente fala, o Maurício que saiu, tá fazendo muita falta. O Inter não tem mais um meia com a característica dele. E aí, vai chegar alguém? Não vai, mas tu já perdeu o Maurício, aí tu vai perder teu lateral, tu tá perdendo o centroavante de opção. Pode perder o Vitão, que é o melhor zagueiro. Que planejamento foi esse que no meio do ano tu começa a perder peças importantes? Muito bem, vamos para o nosso próximo tema. Tem argentino na mira do Grêmio? Bom, o CCD já pegou o microfone, ele achei que ele ia falar nos 10 segundos finais. Ainda bem que não, ele esperou a próxima temática por aqui. Antes de falar do argentino na mira, bota a foto aqui do CCD Colorado, quero ver quem é o CCD Colorado. Esse é o teu irmão? Tem cabelo, teu irmão? Esse aí é o Carlos Cidade Dias. Então, quando Muito vocês bem. quiserem, Não é genética, quando então. vocês quiserem brigar comigo, vocês têm que encarar esse tipinho aí. Olha a faixa preta no jiu-jitsu, Seus que dois. presença, hein? Na verdade, é minha família toda, né? É? É, o meu irmão, eu, a minha prima irmã, meu primo irmão, todos são. E todos, a gente é muito grato ao jiu-jitsu. A gente é muito grato. Ontem eu fiz um treino com ele e daí botei a foto hoje que eu tava... Ele é muito bom de jiu-jitsu. É muito boa a gente. Bonita foto. E ele é colorado, né? A única diferença, além do gremista e do colorado, é que ele é um pouco mais bonito que eu, né? Mas eu tive que investir no conteúdo, sabe, Vini? Dei certo. Muito bem, olha ali na nossa frase aqui, o CCD Colorado existe e podemos provar. É o irmão de César Cidade Dias, o Carlos Cidade Dias. Grande abraço para ele, meu querido. Faixa preta, então, essa dupla, tá? No jiu-jitsu. Não se metam com os irmãos CCDs, tá? Quero saber do argentino na mira do Grêmio, Benedetto. Tá na matéria lá do Gabardo, em GZH. Essa informação de que ele tem sido internamente muito elogiado por Renato Portaluppi. O Grêmio ainda não fez proposta, mas valeria a pena? Eu acho assim, se o Grêmio tentar o Benedetto agora, é um escândalo, CCD. Porque desde o começo do ano, se sabe na Argentina que o Benedetto não vai ficar no Boca. Em maio, a imprensa argentina já dava a informação de que o Benedetto acertou com a direção do Boca, que ele iria sair, o Boca liberava ele se chegasse uma proposta. E o Grêmio tinha a data de 10 de julho para anunciar um centroavante. Nós estamos no dia 19. Se só agora o Grêmio for procurar o Benedetto, com esse tempo todo perdido, aí é um escândalo de planejamento. Não é nem a questão do jogador. Mas daí aí é demais, né? Mas tu tá surpreso com o quê? Não estou surpreso, mas seria um escândalo. Mas é assim, né? O Diego Costa veio quando? Final da janela. E tinha contrato com quem? Desde dezembro sem contrato. Então não vamos falar com isso, não vou discutir. Eu tô numa outra fase agora, tô numa fase meio zen, entendeu? Não adianta. Pô, imagina na fase não zen. Não, mas não é. Mas não é, Vini, tu é colorado, mas tu acompanha futebol. Tu tá esperando que o Grêmio tenha coerência depois de tudo que ele fez? Eu não, né? Tá, mas com ou sem coerência, valeria a pena trazer o Benedetto? Ele é melhor, hoje... Eu acho que sim. Ele é melhor do que o JP Galvão? Ele é melhor que o JP Galvão, óbvio, claro. Não, o Benedetto é um jogador que, assim, por que ele ficou sem espaço no Boca? O Benedetto, ele bateu de frente com o Riquelme. O Riquelme é o presidente do Boca. Bateu de frente com o presidente do Boca. Bateu de frente, isso já faz tempo, tá? Só que naquele momento ele era o principal jogador do time, o centroavante, referência e tal. O Riquelme, que é muito bom, sabe o que o Riquelme fez? Foi lá no Cavani. E aí trouxe o Cavani. O Riquelme precisava de um cara grande para tirar o Benedetto do time. Buscou o Cavani.
Tá, E mas aí em tirou o com- Benedetto do time. O Benedetto, desde então, ele ficou como reserva, com atrito com a direção, ele é um ídolo, só que ele foi perdendo espaço, ele foi jogando pouco, ele teve algumas lesões. E agora o Cavani tá bem, né? E agora o Cavani tá bem, o Cavani tem uma média de quase um gol a cada 2 jogos. E aí se acertou isso, o contrato do Benedetto com o Boca era de $200 mil o salário, então isso aí dá R$1 milhão e pouco, até o final do ano. Porque ele não estava jogando, eles chegaram a um acordo do seguinte, pode sair no meio do ano de graça. Aí depende do clube. Só que essa informação de que o Benedetto ia sair do Boca já é tempo. Então, se o Grêmio precisava de centroavante, tinha um cara pronto para contratar. O Benedetto é de 90, ele tem 34 ou vai fazer 34 anos. É um cara que faz gols, é um centroavante, é um jogador muito interessante ainda para mercado sul-americano. Só que tá tarde. Tá, mas e na comparação, por exemplo, com o JP, tá? Não, Benedetto, sobra. disparado, sobra. E na comparação com o Arezo? É um jogador pronto, né? Eu acho que é o jogador mais experiente, acho que joga de forma mais tranquila. Assim, ele é um cara para brigar com o Diego Costa. Eu acho que essa é a pergunta, né, Kelly? A relação dele com o Diego Costa. Ele entra hoje, se os dois estiverem bem, quem joga? Não, o Diego Costa é mais jogador. Mais jogador. Mais jogador, só que assim, o Benedetto teria a vantagem de chegar jogando e daqui a pouco se tu tem o centroavante fazendo gols, tu não tira do time, né? Mas assim, o Benedetto não é um cara muito tranquilo extra-campo, né? Mas é um bom jogador e ainda tá numa idade boa com 34. Muito bem, vamos tentar dar uma tocadinha aqui nos nossos assuntos. De repente, se a gente conseguir encurtar um ou outro comentário, esta apresentadora agradece a vocês. Vamos falar do Vitão na Espanha. Representantes do zagueiro já estão aqui em Porto Alegre para tentar fechar negócio com o Inter, porque o Real Betis da Espanha está tentando levar o zagueirão. O Inter ficaria com 36 milhões de reais e agora o Vitão até está com dores na coxa, ele não entraria em campo, né, por lesão, por problema físico, contra o Botafogo. Se sair, o Inter já tem reposição para ele? Eu acho ele um dos jogadores do Inter muito titulares, assim. Só que, ao mesmo tempo, depois da falta de mental do Vitão contra a Juventude no Jacone, eu confesso que eu não gosto de ser definitivo sobre os jogadores, mas acho que eu também respeito muito ciclos. E, de repente, o Vitão é um cara novo, ele tem muita qualidade, ele é muito habilidoso e, com certeza, ele tem a vontade de voltar, né, para fora do país, de jogar num time, numa liga como a da Espanha. Então, assim... Eu tô mais numa zen do que o CCD, com certeza. Tá? Porque eu tô mais num clima, Kelly. Olha só, eu não tô nem olhando pro meu próprio umbigo. Eu tô olhando pro Vitão, tô dizendo, Vitão, vai curtir tua vida. Vai curtir tua vida. Tu abre mão do melhor zagueiro do elenco? Mas não, assim, eu vou ser coerente. Eu não falei que pro Roger fazia sentido ele sair do Juventude e pro Inter. Falei? Falou. Falei. Pro Vitão faz sentido ele ir pro Real Betis sair do Inter. Óbvio, sim. Né? Então, tem situações do futebol que eu acho que a gente não tem muito o que debater. Vitão, qualidade, idade e uma carreira longa pela frente. Real Betis está batendo na porta dele. Não, assim, acho que, óbvio, é um caminho natural, né? O Vitão é um zagueiro que tem potencial, assim, para a Europa, pela característica dele, até de pensar em depois ir bem no Betis e dar um salto na carreira. Só que, de novo, é aquela questão do Inter, né? É o Inter que a gente elogiou. Pô, esse ano o Inter, em vez de se reforçar no meio do ano, tá reforçando no começo. Só que ele perde os caras no meio do ano. Quer dizer, vai enfraquecer o elenco. E é o melhor zagueiro do elenco. Porque tu vai pegar, por exemplo, tu pode ter uma zaga com Mercado e Fernando. Pô, mas é 2 veteranos. É difícil, é um problema. O Robert Renan é um cara que não é tão confiável. Às vezes joga na lateral esquerda. O Inter não tem lateral esquerdo, reserva. Né? Se sai não tem lateral direito, reserva. Então o Igor Gomes tem que, muitas vezes, substituir o Bustos. Vai precisar contratar. O Vitão nunca foi um jogador sólido no plantel do Inter. Quando eu digo sólido, a gente sempre teve à beira de perder o Vitão. Sim. Aí, onde estava o planejamento da direção do Inter em relação a um jogador das mesmas características, né, de idade, de porte físico, de modelo de jogo? Aí que está o grande ponto. Desde que o Vitão está no Inter, ele pode sair a qualquer momento. Ele veio já para sair em 6 meses, aí ficou, aí vai embora, aí mudou a regra Não lá é fácil de substituir. da FIFA. Não, com Então certeza. talvez tenha que contratar alguém. Mas eu acho que sim. Mas o CCD não é difícil, mas tempo teve, né? Tempo teve. O Vitão teve para sair muitas vezes e o Inter não se movimentou nesse sentido. Eu acho, Munari, que vai acabar nessa zaga veterana, Mercado e Fernando. Porque os 2 zagueiros jovens, o Robert Renan e o Igor Gomes, hoje eles são reservas imediatas das laterais.
porque não tem reserva para o Bustos, e o Bustos pode sair, e o René e o Bernabé, como não, eu nem conto mais com o Bernabé, né? Então não tem reserva para o René também. Bom, vamos para o nosso Camisa 10 de hoje aqui no Segue o Fio, que são os 5 desafios de Roger Machado, que assumiu o Internacional e tem algumas missões pela frente. Coloca aí na tela, por favor, para a gente acompanhar o que Zero Hora elencou como os desafios de Roger Machado. Pontaria ruim tem que melhorar, capacidade de furar retrancas, Alan Patrick, Borré e Valência jogando juntos, controle do vestiário e utilização da base. Tu acha que é mais ou menos por aí? Não, com certeza. Tem 2 pontos aqui que eu acho que são os principais, tá? O pontaria ruim e utilização da base. Eu acho que o Kudê, ele... E não só o Kudê, como a direção do Inter não foi muito coerente com a utilização da base. Eu acho que, por exemplo, o Kudê não estava mais, mas ainda são resquícios do Kudê. O jogo de sábado contra o Juventude pela Copa do Brasil, né, no último sábado. O Gabriel Carvalho entra num jogo, uma fogueira. Daí eu pergunto, se o Gabriel Carvalho pode ser utilizado numa partida assim, e entrou bem contra o Juventude, apesar da eliminação, por que não pode ser utilizado antes? E aí, o time do Inter tem uma incapacidade de fazer gols absurda. Absurdo. Chega assistindo o jogo do Inter, dá vontade de rasgar a boca. Você acha que é pontaria ruim? O Inter não tem criado tanto assim, né? Mas eu vejo agora, teve um momento que criou muitas chances e não fez. Mas não é o caso, né? Não, mas é que agora foi a derrocada, né? Agora é mais capacidade de furar retrancas do que Mas pontaria sabe ruim. que eu acho que o torcedor e a gente que analisa o futebol, ninguém é maluco, né? Ninguém fala um negócio, ninguém critica nada. Às vezes a gente... tá pesando da crítica. Pode ser uma vez que outro pesar, mas ninguém é maluco. Assim, o Kudê só tá fora porque o Inter caiu em desempenho. Se o Inter tivesse criando e a gente tivesse enxergando que era só pontaria ruim CCD, o Kudê ainda estava treinando o Inter. O Inter parou de jogar bola, parou de jogar bem. Por isso que ele não está mais treinando o Internacional. É questão de desempenho. Só que, concordo contigo, de um tempo para cá o Inter parou de criar. Só que teve uma época também, e aí eu colocava mais na conta dos jogadores, que o Inter não acertava o gol. Aí não tem como, aí é difícil. Eu lembro uma época que colocaram uma faixa no Beira-Rio. Acerte aqui, mirando pra goleira. É que acho que tem 2 pontos aí, né? Que um é o pós-enchente. Que quando o Inter era aquele time que ocupava o campo de ataque, pressionava e tal, era um time que criava chances e desperdiçava. E em muitos jogos aconteceu isso. Mesmo contra o Juventude na semifinal do Gauchão, no jogo da ida no Jacone, o Valência perde 3 gols, né? Cara a cara com o goleiro no primeiro tempo. Só que tem vários episódios, tem o jogo do Tomayapo que se chutou lá. Foi mais de 40 finalizações. finalizações. Só que o pós-enchente, quando o Inter tem essa queda física e o Kudê entende que muda a forma de jogar, o Inter passa a ser um time mais reativo, aí o Inter começa a criar pouco. O Inter ganha do Corinthians com o gol do Wesley e só. O Grenal, o Inter ganha sem chutar uma bola no gol antes do 1-0, né? Vai ter uma bola na trave depois que o Grêmio tá aberto, depois do gol do Vitão, que nem é do Vitão, né? O gol contra o Gustavo Martins. Então esse é o ponto. Aí o que o Alessandro Barcelos falou ao presidente? Que o Kudê não podia... Que o jeito de jogar do Kudê com a intensidade não funcionava mais. Como é que o Roger vai jogar? Como é que tu vai ser um time que vai criar situações se tu não tem possibilidade de ser intenso? Então, assim, é um desafio grande. A questão física vai ser muito importante para o trabalho do Roger funcionar. Bom, Roger Machado também é nosso assunto no próximo tema, que é a trend do momento, mas o que a gente vai avaliar é uma outra situação. Então, roda a vinheta aí. Temos alguns movimentos nas redes sociais para que Roger Machado seja retirado da calçada da fama do Grêmio. Deveria? Vocês acham que é necessário que isso aconteça? Ou Zen. Eu não... Toda escolha de um profissional, de uma pessoa, ela gera repercussões. E eu não vejo nenhum problema na escolha do Roger, eu já falei sobre isso, eu não vejo nenhum problema. Acho que é uma escolha profissional, em cima de uma estrutura de vida dele, em Porto Alegre, um clube que merece todo o respeito. E isso gerou, obviamente, conflitos entre muitos gremistas. Não todos, mas entre muitos gremistas. E é natural que muitos gremistas se sintam também incomodados e peçam para ele sair da calçada da fama. É uma discussão terrivelmente complexa, não é tão simples. O Roger é um atleta
como é que é? Laureado. Laureado do Grêmio, é sócio do Grêmio, ou era sócio do Grêmio. Então, tem uma série de conflitos que necessitam de reflexão. Uns acham que tem que sair, outros acham que não. Confesso para vocês que eu gosto dessa conversa. E que a minha opinião nesse momento é por não tirar a história do Roger do Grêmio. Esse é o meu sentimento. O Roger construiu uma história belíssima no Grêmio. Linda. E para mim não mexe em nada a história dele que ele construiu. Hoje eu vou torcer contra o Roger por uma questão clubística. Eu sou gremista e ele tá trabalhando no Inter. Agora, a história do Roger com o Grêmio, para mim não sai. Sabe, alguém já foi retirado da calçada da fama do Grêmio? Acho que não. Pois Mas não tem nenhum caso igual a um atleta do tamanho do Roger que virou treinador do Inter. Então nós não podemos, são comparações desiguais. Eu acho assim, uma medida... Sabe que aqui tem o mesmo caso, tem um caso, e eu queria muito, eu até fui procurar na época como se reverberou nos jornais, tá? O Grêmio tem uma das maiores figuras da sua história, chamado Foguinho, Oswaldo Rola, que inclusive foi membro também do Sala de Redação tempos depois. O Oswaldo Rola, o Foguinho, para quem não sabe, foi treinador do Grêmio em uma época vitoriosa do Grêmio, foi jogador, tal, tem uma série de coisas bonitas. E ele treinou o Inter. Ele treinou o Inter. E eu queria saber como foi a avaliação da época, não hoje. No mundo social no mundo nas redes sociais esse debate, sim, mas ele chega até a gente. que as pessoas, essa discussão era no bar, né? Mas as pessoas discutiam. Sim, provavelmente. As pessoas discutiam. Então, saber qual foi a avaliação na época, nós estamos falando de final dos anos 60, para ver Oswaldo Rola, que convenhamos, com todo respeito ao Roger, foi para a história do Grêmio maior do que o Roger foi. Sim. Para a história do Grêmio. O Rola é considerado uma das principais figuras da história do Grêmio. Como foi ele ter ido para o Inter e como se avaliou na época. Essa, para mim, talvez seja uma discussão muito bonita da gente ter para evoluir nessa complexidade que é a ida do Roger para o Inter. Tá. Nos 30 segundos finais, Munari, tu fala o que tu quer falar sobre isso, porque o Munari estava pronto para falar. O CC dele utiliza muito bem seus 3 minutos inteiros aqui, quando o assunto tem a ver com o Grêmio. Mas hoje viesse, direcionasse Mas, o alvo... Hoje, direcionasse o alvo... A gente sextou, né? Vamos cumprir o horário para O sextar, homem zen de não fato. quer guerra com ninguém. Bora sextar todo mundo, gente? Direcionou a pancada. Não. Eu amo CCD, tá tudo certo. Vamos pro nosso tempo extra, que por aqui são aqueles segundinhos finais pra galera fazer suas últimas considerações. Roda a vinheta. Não deixaram. O que tu quer finalizar? Eu acho assim, essa medida de tirar da calçada da fama eu já acho exagerada, tá? Mas a escolha do Roger, toda escolha é uma renúncia, né? O Roger, imagina que qualquer clube do Brasil que ele fosse treinar, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, na Arena, ele seria aplaudido. Essa escolha de treinar o Inter, a partir de agora, sempre que o Roger for à Arena, com o Inter ou qualquer outro clube, ele não vai mais ser recebido como ele era antes. Ele deixou de ser um ídolo da torcida para esses momentos, de um cara que daqui a pouco na rua os caras vão querer tirar fotos, os caras vai ter xingamento em algum momento. Quando ele escolheu treinar o Inter, ele deixou de ser um ídolo do Grêmio indiscutível. Ele passou a gerar esse tema. Mas assim, e foi uma escolha que ele fez sabendo. Tanto que ele perguntou para amigos, ele chegou a formar sobre isso. Mas acho que tirar da calçada da fama já é um pouco exagerado. Muito bem. Considerações finais com um pouquinho a mais de tempo para o Munari, porque não conseguiu falar antes. Quem vai agora, CCD ou Vini Moura? Vou lá. Vai, queria agradecer a presença do nosso convidado hoje, o Boa. Vini. Querido convidado, eu gosto muito dele. E tá brilhando. Espero que tu fique no Rio Grande do Sul por mais tempo. Tá? Espero. Quem teve proposta igual o Bustos e o Vitão? Eita, tá de saída? Tá negociando. Tá jogando. Olha, Tu tava bom, focado no gostosinho. programa hoje? Não, sempre focados. Não, focado ele mas é que ele tá brilhando nacionalmente, ele tá, né? Então eu queria agradecer e dizer que domingo o Grêmio precisa ganhar. Grêmio mobilizado, né? Deixou com a tempo convocação sobrando, do CCD, Kelly. Deixou tempo sobrando. Só graças a Deus, tomei obrigada, xixi senhor. hoje no programa, é um troço Vini impressionante. Moura, 30 segundos finais, vai lá. Qualquer colorado que esteja desconfiado de Roger Machado, eu acho muito normal essa desconfiança pela história que ele tem no Grêmio.
Vamos deixar isso de lado agora um pouco, porque Roger é o comandante do Inter, é o técnico colorado, e além de qualquer coisa, essa rivalidade, vamos deixar lá no passado, nos anos 90, dentro de campo, porque agora eu tenho certeza que o Roger tem tudo para entregar um grande trabalho com o Inter, e com ele a gente vai voltar aos títulos. Muito bem, tá aí a palavra final do Vini Moura. Este quadro Tempo Extra é sempre na parceria do Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Finalizamos por aqui, sextou, bom fim de semana para todo mundo, que tenhamos um ótimo uma ótima rodada de Campeonato Brasileiro. Vocês ficam agora com a galera do Bola nas Costas, no Lives Atlântida. Aliás, o Vini vai correndo para lá, né? Beijo grande, até segunda, gente. Tchau!